Nem aquilo deixam descansar. O granito, muito bem. Xisto. Exatamente. E o outro será então o xisto. São as duas formações rochosas principais. Sendo que a mais antiga, que é então o xisto, teve o seu início de formação durante este período, entre 650 a 500 milhões. Não quer dizer que se tenha formado neste período. A deposição dos sedimentos, provenientes então dos continentes, devido à erosão, começam-se a acumular durante este período. Estamos a falar então de cerca de 150 milhões de deposição. É muito sedimento. Estamos a falar de camadas de alguns quilómetros de extensão. Logo, à medida que eles estão acumulando, vão, por assim dizer, devido às pressões e temperaturas, cozinhando estes sedimentos, dando então origem a esta rocha. E o interessante de vermos no xisto é que ainda hoje a gente consegue distinguir as diferentes camadas que compõem então esta rocha. Depois temos o granito. O granito pode apresentar diferentes formas. E para termos uma ideia, na Serra da Estrela podemos identificar 10 tipos de granitos diferentes. Ora, olhando assim à partida para estes, quais são assim as diferenças que saltam mais à vista? Na cor, Um é mais compacto que o outro. Tonalidade, uma. Isto tem a ver com a sua composição mineralógica. Se tem mais mica branca, mais mica preta. Depois disseram... Mais compacto. Sim, tem a ver com o facto de ser mais... No caso de serem mais compactos, tem a ver com outro fator. Também tem a ver com a sua composição mineralógica. Neste caso aqui, devido a apresentar... Não percebi? Sim, o quartzo é o feldespato. O feldespato neste granito tem uma importância muito grande. Este feldespato que vemos aqui tem esta forma prismática, que aliás lhe dá o nome, é chamado granito dente de cavalo, devido então a este mineral prismático. Este feldespato, chamado feldespato calcopotássico, reage muito com a água. É um dos poucos que reage quimicamente com a água, provocando a sua dissolução. Daí então, este granito apresentar um aspecto mais frágil. E se virmos, conseguimos ver mesmo uma rede de fraturas ao longo de todo o granito, relacionado então com a sua fragilidade. Mas para além disso, existe uma outra diferença. Se olharmos, este apresenta cristais de grandes dimensões, enquanto este apresenta cristais de pequenas dimensões. Isto tem a ver com o tempo de arrefecimento desta massa de magma, arrefeceu em profundidade, ou seja, quanto mais tempo demorar a arrefecer, maiores vão ser então os cristais que vamos encontrar. Logo à partida, qual é que terá maior tempo de arrefecimento? Exatamente, será este aqui. Depois existe uma outra rocha. Estas pessoas gostam mais, que é mais bonita. Exatamente, o quartzo. Neste caso, o quartzo róseo, que se forma que tem a mesma formação do que o granito, forma-se devido ao arrefecimento do magma, mas já numa fase mais tardia, um magma mais fluido. O que acontece é que nós normalmente, quando se encontram o quartzo, sabem como é que ele é encontrado? De que forma é que ele se dispõe? Normalmente, se forem até à Serra da Estrela, se forem em áreas de maior altitude, vão encontrar veios de quartzo, alguns deles com quilómetros de extensão e bastante lineares. Isto resulta do quê? O magma, como é muito fluido, penetra pelas redes de fraturas e de falhas existentes nas rochas e é aí que vai então arrefecer. Daí ele está disposto tão linearmente. E são tudo rochas ígneas. Sim, neste caso é diferente. Temos que distinguir. No caso da rocha do granito, conhecido como uma rocha ígnea, no caso do quartzo, já agora, a dolorite, já se está a desfazer. No caso da dolorite tem este problema. No caso da dolorite, o quartzo ou mesmo do pegmatite são rochas filonianas, resultantes do arrefecimento, mas do magma já mais fluido, como eu estava a dizer. Vou juntar aqui estes bocadinhos. Bem, já agora, relativamente à formação da Serra da Estrela, só explicar muito rapidamente, é que a Serra da Estrela sofreu processos de transformação muito grandes. Para termos uma ideia, começámos a falar numa área que seria um fundo de um oceano, no início, passámos por diversas transformações, diversas forças, devido a formações de grandes montanhas, como os Alpes e os Pirineus, que foram os principais impulsionadores da formação da Serra da Estrela, mas que ao longo do tempo... Sim. A Serra da Estrela, uma das pontas da Movente Ibérica.
A Serra da Estrela faz parte da conhecida Cordilheira Central Ibérica. Não somos o ponto mais ao ocidente, que seria a Serra da Lausanne, seguida pelo Açor, e depois estamos então nós, sendo nós o ponto mais alto ao ocidente. Mas no caso da Serra da... sempre que quiserem fazer alguma questão, estejam à vontade, é por isso exatamente que eu cá estou. Mas explicando então, mais ou menos há 10 milhões de anos, já numa fase tardia da orogenia alpina, ou seja, da formação dos Alpes e dos Pirineus, devido a forças compressivas que se fizeram sentir na região, estamos a falar de uma área extremamente fraturada, devido então a essas forças compressivas, os blocos começam... placas. Sim, exatamente. Nós no início teríamos então uma placa compacta. Durante este período chamado orogenia hercínica, devido a grandes forças compressivas e distensivas, estamos a falar de um período que corresponde, imagine só, à formação da Pangeia. Estamos a falar de grandes forças que se fizeram sentir ao longo de todo o nosso planeta. Leva então à fraturação. Depois estas fraturas, mais recentemente então, durante o período tardio da orogenia alpina, ou seja, o período de formação dos Alpes e dos Pirineus, estas forças começam então a comprimir esta região e os blocos começam então sucessivamente, por impulsos sucessivos, dar então origem à Serra da Estrela. O interessante é que nós partimos de uma área plana e hoje em dia conseguimos observar estas áreas planas em altitude, ou seja, formando planaltos extensíssimos, como é o caso do Planalto da Torre, talvez seja o melhor exemplo. Relativamente ainda à morfologia da Serra da Estrela, existe um outro fator que modelou a Serra e que muito pouca gente conhece, ou pelo menos ouviu falar, que é exatamente a ocorrência de glaciações na Serra da Estrela. Aqueles vales que nós tanto ouvimos falar, o mais conhecido, o Val do Zeze, são vales de origem glaciária escavados pelo gelo. Nós temos além, dispostos em volta daquele pilar, diferentes vales glaciares. Se quiserem, podemos ir circulando pelos vales, agora, marcas evidentes que ainda hoje são visíveis, chamadas estrias nas rochas, são estrias bem marcadas. E continua este processo ainda hoje? Ou já... Não, neste momento já não temos, na Serra da Estrela já não existe massa de gelo permanente, não podemos dizer que existe um glaciar na Serra da Estrela. Mas ainda relativamente a este processo, estamos a falar também, no caso desta massa de gelo, devido a esta fricção, devido a esta pressão toda, ele vai formar por baixo dela um lençol de água, quase como um rio que corre por baixo do glaciar. E água que corre a pressões muito elevadas e que é capaz de se infiltrar na rede de diaplasma, na temperatura das rochas e desalojar blocos de grandes dimensões. Depois lá em cima na sala iremos também falar um pouco melhor sobre isso. Só então identificar cada um dos vales que temos aqui. Ora, este não deixa qualquer dúvida. Este então vale com esta extensão, com este perfil linear, não deixa qualquer dúvida. Imediatamente oposto, temos o chamado vale de Alforfa. Aqui temos dois de menores dimensões, chamado então o vão da Estrela e o vale de Alvô. Aquele ali será a Garganta de Loriga, é um sítio também muito bonito, tem uma paisagem absolutamente fantástica. Aquele diz respeito ao Covão Grande, fica situado por baixo da Lagoa Comprida. E este último corresponde então ao Covão do Urso, que fica situado acima do Sabugueiro. Já agora, se notarmos, conseguimos ver que os vales situados a sul têm uma maior extensão. Sim, já são. Bem, nós vamos então falar um pouco da fauna e da flora da Serra da Estrela. Como devem imaginar, a Serra tem uma diversidade muito grande. A verdade é que nós temos um grande número de habitats e um grande número de espécies associado a cada um deles. Nós aqui temos representado um habitat que não é assim tão comum quanto isso na Serra da Estrela. Estamos a falar de zonas de grutas. Em áreas graníticas não é comum formarem-se naturalmente, grande parte resulta da exploração por parte do homem. Ainda assim são habitats de extrema importância, onde acabamos por ter algumas espécies muito importantes, como é o caso de alguns morcegos, que muitas das pessoas não gostam, erradamente. São imensos os mitos criados à volta destes animais. Nomeadamente, aquele mito de atacarem as pessoas, de beberem o sangue, então... Atenção, existem espécies que se alimentam de sangue. Na América do Sul, são, penso, 3 espécies que se alimentam, que são hematófagas, alimentam-se exclusivamente de sangue. Mas estamos a falar de espécies que preferem o sangue bovino, são animais com maior porte. E
problema é que quando eles escolhem um animal, normalmente eles voltam recorrentemente àquele animal, acabando por matá-lo por perda excessiva de sangue. Relativamente às nossas espécies, elas alimentam-se todas elas de insetos. Exatamente. E fruta. Existem espécies que se alimentam de fruta, mas as nossas, as portuguesas, alimentam-se exclusivamente de insetos. Algo que é muito importante para nós. Se nós não temos pragas que afetam as nossas culturas, muito é devido a estes animais. Para nós termos uma pequena noção do quão úteis eles são, no caso deste morcego anão, que é uma das espécies mais pequenas que existe no nosso país, estamos a falar de apenas um indivíduo consegue comer numa noite cerca de 3.000 insetos. Estamos a falar de um controle muito grande às populações de insetos. Ele não vive sozinho, tem algumas centenas de amigos a viver com ele. Para termos uma ideia, em média um morcego, seja qual for a espécie, numa noite come metade do seu peso em insetos. Ora, imaginemos um morceguinho um bocadinho maior, com cerca de 500 gramas, por exemplo. Claro, estamos a falar de 500 gramas já seria um morcegão. Mas um morcego um bocadinho maior já consegue comer muito mais do que um pequeno morcego anão. Por isso, convém ter atenção à sua conservação. Muitas vezes eles aparecem em nossa casa, entram-nos a voar pela janela. Não há que ter medo que quando isso acontece. O que se tem a fazer, se ele entrar durante a noite, o melhor é então apagar as luzes, fechar a porta, deixar a janela aberta, que ele encontra o caminho para a rua. Se encontrarem pousado durante o dia, com uma caixazinha de cartão, colocar por cima, um cartãozinho por trás, fechar a caixa e libertá-lo sempre durante a noite para que ele possa então seguir a sua viagem. Não há que ter medo destes animais. Eles estão conservados em álcool ainda. Estes aqui estão. Este era bom agora. Estes já não. Mas relativamente a estes animais, é bom ter atenção. Porque a morte de um animal tem um impacto muito grande sobre a população. Um casal, durante um ano, apenas tem uma cria. Logo, se, por exemplo, a mãe morre, a cria já não vai ter alimentação, já não é um, já são dois que morrem. E recuperar uma morte já é muito mais difícil para uma população. O engraçado é que quando estes animais têm as suas crias, eles colocam-nos dentro de uma gruta, fazem uma colóniazinha onde colocam todas as crias. Parece uma mancha rosa no teto da gruta. Agora, como é que a mãe distingue a sua cria? Ele só alimenta a sua cria. Como é que ela a distingue? Assim. Grande parte dos mamíferos distinguem as suas crias através do cheiro. Isto eles têm cegos. Eles não são cegos, eles veem até muito bem. Só que como vivem essencialmente à noite e viajam a velocidades um bocadinho eles têm que ter um outro meio de orientação. Então, a ecolocalização, a emissão de um grito, acaba por dar uma melhor orientação. O eco, exatamente, é como se fosse um radar. O eco embate no objeto, regressa, dando então uma ideia precisa onde está então os obstáculos ou a sua presa, uma vez que é assim que eles caçam também, através da ecolocalização. São animais muito bem adaptados ao local ao modo de vida que eles têm. A verdade seja dita, as pessoas não gostam muito de animais, ponto. A não ser que sejam aqueles animais fofinhos, que são mais peludinhos, mais bonitinhos, isso aí as pessoas gostam. Mas normalmente tudo o que seja anfíbios, répteis, morcegos, os insetos então, nem vamos falar nisso, mas são todos eles animais que têm a sua função nos nossos ecossistemas e têm a sua função que acaba por nos ajudar a nós. E nós muitas vezes perdemos a noção disso. Claro, nós também somos educados um pouco assim, desde pequeninos. Ouvimos falar, exatamente, somos educados para temer estes animais e logo, quando somos mais velhos, não vai ser aí que vamos mudar os nossos hábitos, por muito que tentemos, existe sempre aquele medo. Mas relativamente a esta espécie, chamada salamandra lusitânica, é uma espécie de anfíbio. É mais ou menos essa a reação que eu tenho. Não é muito colorida. Salamandra, não, essa é a salamandra de pintas amarelas, aquela que é assim mais essa amarelinha. Essa é perigosa, não é? Exatamente. Essa é perigosa. Nenhuma delas é perigosa. Não. Todos os anfíbios, grande parte dos anfíbios que eles têm é uma substância que segregam para se protegerem, para manterem a sua pele úmida, que, em caso de contacto, se levarmos aos olhos ou à boca, provoca alguma irritação, mas não tem qualquer perigo para nós. E é isso.